Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a do toyotismo. É um sistema que nasceu lá no Japão e que, quase sem a gente perceber, reescreveu as regras do jogo para a indústria no mundo inteiro. E olha, isso vai muito, mas muito além dos carros. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma ideia, nascida dentro de uma fábrica, conseguiu virar de cabeça para baixo a economia global? A gente não está falando só de um jeito novo de montar carros, mas de uma força que transformou o capitalismo moderno. Então, para a gente entender como o toyotismo cresceu tanto, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. Vamos olhar para o modelo que dominava tudo até meados do século XX, o Fordismo. Pensa num gigante. Um gigante que já estava começando a mostrar que tinha pés de barro. Olha só esse comparativo que deixa tudo bem claro. De um lado, Fordismo, produção em massa, uma montanha de coisas, estoques gigantescos e cada pessoa fazendo a mesmíssima tarefa o dia inteiro. Do outro, o Toyotismo, uma produção super flexível, enxuta, com estoques quase zerados e um trabalhador que sabia fazer várias coisas. Essa mudança de mentalidade é a chave de tudo. E aí, nos anos 70, a coisa começou a apertar. O sistema do Ford era rígido demais, caro demais. Ele simplesmente não conseguia mais dar conta das novas demandas da economia. Foi nesse cenário de crise que a porta se abriu para uma alternativa, uma ideia bem radical. E essa alternativa veio de onde? Do Japão. Mas não de um Japão qualquer, do Japão do pós-Segunda Guerra. Um lugar com uma realidade completamente diferente que precisava, por pura necessidade, inventar um novo jeito de fazer as coisas. Pensa bem, o Japão não tinha os recursos sobrando, nem o mercado consumidor gigante que os Estados Unidos tinham. Não dava para simplesmente copiar o modelo americano. Era preciso ser mais ágil, mais adaptável, mais inteligente. A necessidade, como dizem, foi a mãe da invenção. E aqui a gente conhece o cérebro por trás de tudo, Taiichi Ohno, um engenheiro da Toyota. A filosofia dele era simples, direta e, olha, implacável. Eliminar todo e qualquer tipo de desperdício, tudo mesmo. Essa obsessão por eficiência virou o motor do que a gente conhece como sistema Toyota de produção. Ok, agora vamos entender a mecânica da coisa. O que faz esse sistema ser tão poderoso? O primeiro pilar, e talvez o mais famoso, é o just-in-time. Esquece aquela imagem de armazéns gigantescos e caríssimos. A ideia aqui era uma revolução, produzir só o que foi vendido na hora certa. Isso corta um custo absurdo com estoque parado, que é, no fim das contas, dinheiro parado. E como eles controlavam isso? Com o Kanban. É basicamente um sistema de sinais. Por exemplo, usou uma peça na linha de montagem, imediatamente um cartão, um sinal, avisa o fornecedor que precisa de outra. A produção não é mais empurrada com base em achismos. Ela é puxada pela demanda real. Nada é feito antes da hora. Genial, né? Mas não para por aí. O sistema muda totalmente o papel de quem está lá, no chão de fábrica. A qualidade total, por exemplo, dá a cada funcionário o poder de parar a linha de produção inteira se achar um defeito. Depois vem o trabalhador polivalente, que acaba com aquela ideia de fazer uma só tarefa. As pessoas eram treinadas para fazer de tudo um pouco. E, por fim, o trabalho em equipe, que incentiva todo mundo a colaborar para resolver problemas. Certo. Agora a gente precisa virar a página e olhar para o outro lado da moeda. Porque esse modelo super eficiente também teve consequências bem complexas e, muitas vezes, bem duras. E aqui está a grande contradição do toyotismo. Ao mesmo tempo que ele parecia dar mais voz ao trabalhador, na prática o sistema aumentou e muito a pressão e o controle sobre cada pessoa. Para muita gente, a tal flexibilidade do sistema virou sinônimo de instabilidade no emprego. A pressão para bater metas, a responsabilidade individual por tudo, isso aumentou demais o estresse físico e mental. E claro, a busca sem fim por cortar custos levou a mais terceirização e a contratos de trabalho cada vez mais precários. Bom, vamos em frente, porque esses princípios que nasceram lá no Japão não ficaram por lá. Eles se espalharam e redesenharam completamente a geografia da indústria no planeta. A lógica do toyotismo foi o combustível perfeito para criar as cadeias de produção globais que a gente conhece hoje. Aquela ideia de uma fábrica gigante que faz tudo num só lugar acabou. Agora, as partes de um produto são feitas em vários cantos do mundo e montadas just in time. Essa linha do tempo mostra bem essa jornada. O que começou como uma solução local para um problema da Toyota, em poucas décadas se tornou o padrão global. Foi um sistema que, ao mesmo tempo, foi impulsionado pela globalização e ajudou a impulsioná-la. E assim a gente chega ao ponto final.
qual é o legado do toyotismo? É uma herança dupla. De um lado, ganhos incríveis de eficiência. Do outro, tensões sociais novas e bem complicadas. Esse quadro resume tudo perfeitamente. A revolução trouxe uma eficiência nunca antes vista, produção flexível e uma indústria global super integrada. Já a contradição, bom, ela trouxe um controle maior sobre o trabalho, mais precarização e cadeias de produção que, como a gente viu recentemente, são bem vulneráveis. No fundo, as maiores forças do toyotismo estão ligadas diretamente aos seus maiores desafios. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Os princípios do toyotismo continuam aí, bem vivos, moldando os debates sobre trabalho, automação, o futuro da economia. A grande questão é, essa busca sem fim por mais e mais eficiência, até onde ela vai? E talvez mais importante, a que custo?